Então, minha querida Priscila, se você quiser dar início, por favor. Então, eu separei aqui o pastorino. E hoje é assim: tudo tem sua própria hora, ou melhor, tudo tem sua hora própria. O próprio céu tem horário para as trevas e para a luz. Aprenda com a natureza. Se em certas horas precisamos receber, não se esqueça que, noutras horas, temos obrigação de dar. Ajude, pois, mas sem querer substituir-se a quem você ajuda. Cada um precisa caminhar com seus próprios pés para aprender a viver. Saiba distinguir o momento oportuno de dar e receber. Me lembrou, sabe o quê? Uma coisa que também a gente lê no meio espírita, é o tal do serve e passa, né? Serve, quer dizer, faz aquilo que você acha que você deve fazer, o útil, mas isso é que você falou, sem tentar vivenciar a vida do outro, serve e passa, porque aí o outro tem que aprender a andar com suas pernas e você já vai para outro serviço. É verdade. E aqui, para a gente lembrar que tudo tem um momento certo, né? Tudo acontece no momento de Deus. Não adianta a gente ficar esperneando, chorando, reclamando, que se tiver que acontecer, vai acontecer. Se não tiver que acontecer, não acontecerá. Deus é quem sabe, né? Deus sabe tudo e Ele sempre quer o melhor para cada um de nós. Sim, mesmo que a gente, de maneira ilusória, não entenda o que é o melhor. Sim. Perfeito. Então, vamos para prece. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus, nosso Pai de infinito amor, por mais essa oportunidade benfazeja, por mais esse momento da leitura do Evangelho, né, que Jesus nos deixou, que nos fortalece, que nos orienta, que acalma os nossos corações, que ajuda a dissipar as tempestades. Então, agradecemos a Jesus, nosso Mestre querido, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, e aos Espíritos benfeitores, por este trabalho, mais uma semana, que possamos ser intuídos pelos nossos mentores e que também possamos estar conectados com Ele durante a semana, em cada momento da nossa vida. E assim, vamos pedir também aos médicos espirituais que fluidifiquem as nossas águas separadas, que elas possam ter o lenitivo necessário para o nosso corpo físico, mental e espiritual. E os nossos irmãos que participam do estudo e não estão no momento, que eles também possam ser abençoados, que essas luzes divinas possam ser irradiadas sobre suas mentes, sobre os seus lares, e que essa luz possa se irradiar no entorno de cada um deles. E assim, querido Mestre, pedimos a tua permissão para iniciarmos mais um estudo benfazejo da semana. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Pri. Pode iniciar. Tá. Hoje, eu achei o nosso estudo no livro O Evangelho Redivivo, livro 2, que é o estudo interpretativo do Evangelho de Mateus, é da Federação Espírita Brasileira. E aí o nosso estudo, né, sobre as numerosas curas junto ao lago. Eu vou falar em Mateus, capítulo 15, versículo 29 a 31. Jesus, partindo dali, foi para as cercanias do mar da Galileia e, subindo a uma montanha, sentou-se. Logo vieram até ele multidões trazendo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros, e os puseram aos seus pés e ele os curou. De sorte que as multidões ficaram espantadas ao ver os mudos falando, os aleijados sãos, os coxos andando e os cegos a ver, e deram glória ao Deus de Israel. Aí o comentário que é feito é assim: as curas de Jesus estão no primeiro plano do cenário de suas ações sobre a matéria. Então a gente sabe, né, que Jesus conseguia transformar a matéria, né? Ele conhecia todas as propriedades e conseguia transformar, e nós não entendemos
muitas dessas transformações até hoje. Sabe-se que ele não era um mero taumaturgo, que quer dizer que não faz milagres, né? Ele não fazia milagres à torto e à direito. E muito menos ele exercia a arte de curar por amor à medicina ou ao magnetismo. O poder de curar em Jesus não era sobrenatural, era sobre-humano. Ele tinha conhecimento e domínio sobre as leis que regem as propriedades da matéria. Um dom perfeito, exercido com maestria, bondade e lógica de profundo aprendizado, para os que tivessem olhos para ver e ouvidos para ouvir. Soava como sonido certo da trombeta que despertava os dormentes e refestelados, né, que são aqueles que estão deitados na zona de conforto das ilusões materiais. Muitas enfermidades eram obsessões provocadas por espíritos dominadores, como aconteceu na cura da filha da mulher cananeia. A imensa superioridade do Cristo lhe dava tal autoridade sobre os espíritos imperfeitos, então chamados demônios, que bastava a ele ordenar que se retirassem para que se vissem obrigados a não resistir a essa ordem formal. E a gente sabe, né, que Jesus tinha uma autoridade suprema e conseguia, né, com essa autoridade, espantar, não, como que eu vou falar? Espalhar, não, afastar esses espíritos que estavam obsidiando os irmãos. E aí continua. Guia e modelo da humanidade. Jesus é o espírito mais puro e perfeito que Deus nos enviou. Representa o tipo de perfeição moral a que se possa aspirar em planos como o nosso. Sem nada prejulgar sobre a natureza do Cristo, e não o considerando por hipótese, senão um espírito superior, não podemos deixar de reconhecê-lo como um dos espíritos de ordem mais elevada e, por suas virtudes, colocado muitíssimo acima da humanidade terrestre. Pelos imensos resultados que produziu, sua encarnação neste mundo, forçosamente, há de ter sido uma dessas missões que a divindade somente confia a seus mensageiros diretos para cumprimento de seus desígnios. Então, vem falando, né, da superioridade de Jesus, de todo o conhecimento dele, e a gente sabe, né, que ele é o governador do nosso planeta, ele cuida de tudo. E muitas das vezes, né, imagine, se hoje em dia nós não entendemos muito do que Jesus fazia, imagine há 2000 anos atrás, né, a dificuldade que era para entender. Mas ele veio aqui para nos auxiliar, né, porque Deus nos enviou o nosso mestre divino. Desculpa, eu estou botada aqui falando sozinho. Eu ia falar, está sem som. Você está falando aí durante a leitura do teu texto, pensei em duas coisas. Primeiro, você até titubeou, como assim ele expulsava porque na Bíblia diz expulsar demônios. Aí você, né, tentou achar a palavra certa e, por fim, você optou pelo afastava. Mas eu acho que aí também cabe muito complementar o seguinte: a gente que estuda, né, tentando aprender dentro do espiritismo, a gente sabe que no processo obsessivo é muito difícil a gente determinar quem começou isso, que geralmente são ligações de ódio em que um fez numa vida, o outro revidou na outra e por aí vai. Então, até essa coisa do afastar, com certeza, ele afastou, mas eu acho que no sentido de desfez aquele laço magnético que havia entre aqueles dois espíritos, encarnado e desencarnado, mas eu acho que, com certeza, ao desfazer esse laço magnético, que é algo que afeta a ambos, eu acho que do outro lado tinha a equipe dele para amparar o irmão desencarnado, ou os irmãos desencarnados, porque a gente sabe que geralmente nesses tratamentos de desobsessão a gente não auxilia só o encarnado. A equipe de médios dos centros aqui está auxiliando visivelmente o obsediado encarnado, mas a gente sabe que tem toda uma equipe espiritual que vai também amparar os irmãos desencarnados envolvidos nesse processo, né?
E outra coisa também aqui que você estava lendo, eu estava aqui pensando na coisa que ultimamente tem tido muita sincronicidade entre o meu evangelho no lar do domingo, de ontem à noite, com o nosso estudo de hoje. Só que na hora que eu faço o evangelho, eu não me toco dessa sincronicidade, porque ontem caiu sobre a coisa dos falsos profetas do Evangelho segundo o Espiritismo, e lá vem falando que a gente reconhece os verdadeiros profetas não pelos prodígios que eles fazem, mas principalmente pelo como é que vamos dizer, pelo avanço moral daquela pessoa e tudo mais, né? Aí você estava lendo, eu estava pensando sobre isso. Porque, na realidade, o Cristo dominava, fazia essas curas todas, né? Que a gente vê, de curava coxo, cego, curava quem fosse, principalmente pela enormidade do amor que ele tinha. E esse amor sublimado, esse amor que é uma imensa força curativa. Porque, agora até vou falar, até dentro da Umbanda, a gente fala que existe um orixá chamado Baluaê. E o Baluaê é o orixá que seria da morte e da cura. Então, dentro da Umbanda se fala que se houvesse um médium com uma elevação moral suficiente, esse médium, ao trabalhar incorporado na linha de Baluaê, ele seria capaz de curar até câncer. Aí agora você falando sobre as curas, eu lembrei sobre isso. Cristo tinha esse amor sublimado, suficiente para curar qualquer coisa, porque essa é a excelência que o tornava o profeta maior, que era a excelência do amor dele, né? Concorda? Quando eu falei na questão da obsessão, que ele afastava, tem toda a questão que ele podia afastar aqueles, mas ele falava, né, para a pessoa não pecar mais, ela orar, ela vigiar a si própria, porque senão ela ia sintonizar com outros daquela mesma vibração, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Sim, porque a obsessão, infelizmente, ela é uma doença, a gente pode dizer que é uma doença moral, que é gerada ela é gerada por ausência de certas virtudes. Então, isso que você está falando, não adianta você desfazer ali aquele laço e você continuar ainda naquela vibração contrária, digamos que é contrária à lei do amor. Porque naquela vibração contrária à lei do amor, você pode até não se ligar àqueles, mas você vai se ligar fatalmente a outros de mesma vibração, porque, né, em última análise, é até estranho a gente dizer isso, pode parecer até meio frio, mas, em última análise, as obsessões são causadas por nós mesmos, né? Nós somos vítimas dos nossos erros, Mas vamos falar sério, né, Pri? Agora a Terra está se tornando um planeta de regeneração, mas ainda é um planeta de provas e expiações. Eu acho que todo mundo já nasce, já vem para o teatro da vida já obsediado, gente. A gente já vem nas nossas ligações, porque a gente já vem sendo obsessor ou obsediado, porque, né? Na verdade, a gente não sabe amar, a gente está aprendendo ainda a viver de acordo com a lei do amor, a gente ainda chafurda entre o egoísmo e o orgulho. A verdade, infelizmente, é essa, né? Então, esse chafurdar entre o orgulho e o egoísmo gerou para a gente, claro, processos obsessivos, não tem como. Porque quando você está entre uma coisa e outra, você está no sentido contrário à lei do amor. Infelizmente. Então, eu acho até, e quero acreditar e dar graças a Deus por isso, eu acho que a gente está vivendo um momento do planeta em que muitos processos obsessivos, acho que de repente até seculares, estão, eu acho que agora sendo desfeitos de verdade, que as pessoas estão se transformando e se regenerando. Quero crer nisso. Bom, então vou aqui iniciar a leitura do Pastorino e depois a gente volta a comentar, tá? Falar uma coisinha aqui que eu não anotei, mas que eu acho que eu não anotei, mas que eu achei bacana, porque ele fala o seguinte: toda vez que Jesus vai a Galileia, a algum lugar, ele promove curas
de várias pessoas, de aleijados, de coxos, etc. Aí o pastorino chama atenção por uma coisa. Dentro daquela população, se em cada lugar que ele vai tinha uma multidão de coxos, aleijados, é uma porcentagem absurda. Quer dizer, a gente tem que encarar como a metáfora disso, a metáfora de quem são esses coxos, quem são esses mudos, esses cegos, etc. Que muitas vezes está se falando dessa cegueira, essa surdez, esse aleijão moral, né? Não é possível que seja só físico, senão, em termos de porcentagem, essa população, né? Coitado do INSS de lá, né? Já tinha quebrado. Bom, vamos lá. Todas as vezes que a individualidade chega às margens do Mar da Galileia, e aqui a individualidade está se referindo a essa individualidade suprema que foi a encarnação de Jesus, né, encarnado na nossa terra. As margens do Mar da Galileia, que ele lembra também que Galileia quer dizer jardim fechado. Então, na realidade, todas as vezes que a individualidade chega às águas tranquilas do jardim fechado, tem ocasião de subir ao monte, isto é, elevar suas vibrações. Aí ele até coloca uma pergunta: que importa o nome do monte? Não importa se é das oliveiras, qual foi, porque, na realidade, também é outra metáfora de subir ao monte e elevar a sua vibração. E lá, aproveitando o ambiente harmônico, vai curando as mazelas dos seus veículos inferiores. E que isso ocorre de fato, nós o verificamos, porque hoje até a medicina profana já descobriu o valor da talassoterapia. Eu não conhecia esse nome. Quer dizer, o poder curativo da água, do ar e do clima marinho. Ou então, o que ele está dizendo aqui, que Cristo usava essas energias. Eu até me lembrei do seguinte, que dentro do espiritismo, na literatura, a gente até vê muito que os protetores levam os espíritos, as almas das pessoas enfermas para a beira do mar, né, para aplicar, porque ali na beira do mar tem vários elementos energéticos curativos. E aí, essa história aqui da talassoterapia me remeteu a isso, poder curativo da água, do ar e do clima marinho, né? Que aí a gente sabe que o mar tem essa coisa energética poderosa. A individualidade identifica os veículos que custam a caminhar, os coxos, não conseguindo acompanhar o ritmo das aspirações do espírito, aqueles que agem desajeitadamente, os estropiados das mãos, fazendo o que não devem, ou omitindo o que deveriam fazer. Ou seja, aqui ele está dando a explicação metafórica do que seriam esses aleijados. Não seriam aleijados físicos, mas moralmente falando. Aqueles que não vislumbram ainda a estrada da realidade espiritual, os cegos. E também os que não respondem aos apelos da voz profunda da consciência, os mudos. Porque não chegam sequer a ouvi-la, os surdos. Já se fixaram, então, no materialismo, que os tornou embotados em relação ao espírito. A individualidade, nesses casos, exerce ação terapêutica, despertando os veículos e curando-os de suas fraquezas e enfermidades, a fim de prepará-los para que ajudem a evolução do espírito, que já examina consciente a jornada evolutiva do mundo real. O comentário dele é bem pequenininho em relação a isso tudo, e o que eu achei mais importante nesse comentário do Pastorino hoje é ele colocar essa coisa aqui do que o que são esses aleijados que foram curados pelo Cristo, eu diria até mais, que estão sendo curados pelo Cristo até hoje. São esses aleijados que ele está colocando aqui, morais, a gente pode dar visão espiritual, o que não enxerga a vida espiritual, não mediunicamente, mas que não enxerga, que a nossa vida não consegue enxergar, que a nossa existência é uma parte da nossa trajetória espiritual. O que ele fala, aqueles que não ouvem a voz da consciência, como sendo surdos, etc. E nesse sentido aqui, é que eu achei importante, porque
está aí a mensagem do Cristo, isso que a gente está estudando aqui, o Evangelho que ele deixa, e que é capaz e que tem o poder curativo através desse entendimento e dessa vivência de você curar, continuar se curando disso, né? Continuar curando ainda os cegos, os surdos, os aleijados, etc. Mas que eu acho que para qualquer cura, por exemplo, se você tem uma doença, fazer uma metáfora aqui, peguei uma pneumonia, eu fui no médico, o médico me receitou um remédio. Precisa da minha vontade de tomar esse remédio para me curar. Precisa da vontade, de eu ter essa vontade de me curar. E eu acho que é a mesma coisa, essa coisa do... Esses todos que estão sofrendo desses aleijões, eles também precisam querer se curar. Precisam acessar... não é só o Evangelho, pelo amor de Deus, a gente está sempre aqui falando sobre isso, que toda verdadeira religião, ela é uma mensagem de amor. A essência de toda religião é o amor. Então, qualquer um pode se curar desses aleijões em praticando qualquer lei do amor em qualquer religião que traga essa mensagem de amor. Não é só... Porque a gente sabe que todos esses outros grandes avatares da humanidade também são irmãos nossos enviados do Cristo. Né? Todo mundo, no final das contas, está trabalhando para Deus. Só que trouxeram linguagens diferentes, linguagens que eram apropriadas a agrupamentos humanos com culturas diferentes. Essa é a essência da coisa que eu acho que, graças a Deus, a gente compreende assim, até porque é um jeito da gente evitar qualquer tipo de preconceito entre religiões. Né? Aí, nesse sentido, eu queria até deixar marcado uma coisa agora que eu estou falando aqui, eu estou me lembrando disso. Uma religião na nossa sociedade que ela sofre de muito estigma é o candomblé, por conta de práticas que a gente pode chamar até de primitiva, como sacrifícios de animais e tudo mais. Bom, eu não vou entrar nesse questionamento, porque cada religião com a sua coisa. Mas, por exemplo, eu tenho uma prima que ela é mãe de santo candomblé, ela abriu a casa dela e tudo mais. E nessa pandemia, eu achava lindo, porque mensalmente eles distribuíam cestas de alimentos. Eles passavam o mês todo recolhendo alimentos para distribuir entre a população carente. Então, gente, está aí a lei do amor, está aí a caridade, e é isso que basta para Deus. Ele não quer saber do que te chama. Então, isso aqui, eu acho que esse evangelho de hoje é muito importante, essa coisa da cura, do poder curativo, do amor de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, que eu acho que a essência disso é isso, o poder curativo da mensagem e da presença de Jesus, mas que eu acho que a essência de tudo é o poder curativo do amor. Comentar alguma coisa, Pri? Você estava falando da questão da religião, né? E até mesmo aqueles que não têm religião, né? Mas que praticam o amor, fazem o bem ao próximo. Aí me fez lembrar da campanha, né? Do Natal Sem Fome, que esqueci o nome dele. O que programou... Ai, Jesus. Não era o que deu Betinho, Natal Sem Fome, esqueci o nome dele. Ele não tinha religião. não era E fez uma... Betinho, é Betinho de Souza? o Betinho, tinha esquecido o nome dele. Ele não tinha religião e fez o bem, né? Então, fazer o bem é o melhor, né? A gente sabe que a religião é questão de religar com Deus, mas você pode se sintonizar a Deus ajudando o próximo. Não tem nada, né? Com religião ou sem religião. A religião serve para auxiliar, né? A princípio é para nos auxiliar. A religar então, a Deus. E eu vou voltar lá no Mário Quintana, que ele dizia que não importa se eu acredito em Deus, mas se Deus acredita em mim. E com certeza Deus acreditava muito no Herbert de Souza. Né? Deus acredita em todo mundo, dá oportunidade para todo mundo. Então a gente tem que ver isso, né? E esse nosso estudo, a gente passa por um momento que, né, da pandemia, a pandemia continua, né? Surgem novas variantes, você pensa que vai abrir tudo, que vai voltar tudo ao normal, que não deve ser o normal que era antigamente, mas você pensa que vai conseguir ter mais um pouco de liberdade. E aí aparece essa nova variante, você tem que tomar os cuidados, né? Tem que observar. Então, a gente ainda tem que fazer um trabalho, né?
Lembrando que nem todo mundo está fazendo o que precisa, mas aí o problema é de cada um, a gente tem que vigiar a nossa vida, né, e não a do próximo, e tentar melhorar, né, dentro das nossas possibilidades, fazendo o trabalho, né, lembrando de Kardec, que falou que fora da caridade não há salvação, mas não é a caridade de dar um dinheiro, né, pode ser a caridade de ouvir, a caridade de conversar, né? Então, tem vários tipos, a caridade da paciência com aquela pessoa difícil, né? Aquela pessoa que tira assim, tira do sério, mas aí você respira antes de responder qualquer coisa, né? Desliga Se a não conseguir, televisão, desliga a televisão para ficar com raiva. desliga a televisão, isso. Vai vendo algumas coisas, né? Para a gente trabalhar os nossos defeitos e caminhando, né, da melhor forma possível, junto aos ensinamentos de Jesus, né, lembrando sempre desse amor infinito que cura todos nós, né, a cada instante. E lembrar, né, eu estava escutando uma palestra semana passada, falando que dezembro, né, as pessoas falam que Jesus está mais próximo de nós, e que Jesus está próximo de nós o tempo inteiro, né? Então ela estava falando justamente sobre isso, que em dezembro as pessoas estão mais conectadas, né? Tem aquela ideia de ajudar, da solidariedade, né? De pensar na questão do Natal, pensar no próximo. Então a gente se aproxima mais de Jesus, né? E não ele de nós, porque ele está sempre junto de nós. Sim. Não tem nem que pensar a esse respeito, né? Nunca se afastou Mas ali. aí ela foi falando algo que eu falei, porque a gente tem que pensar nisso, né? Jesus está sempre conosco, Deus está sempre conosco, só que às vezes a gente faz aquela pirracinha básica e aí não consegue escutar o que o pai está falando, né? Sim, isso aí que você está falando aqui, eu também está me remetendo a um pensamento. A coisa do fora da caridade não há salvação, isso está muito visível nesse tempo de pandemia que, gente, eu acho que, estou com você, não vai mudar muita coisa, porque é um vírus mutante. Ontem mesmo, na reunião do meu grupo espiritualista, do meu centro, estava se discutindo isso lá, tinha uma médica dizendo, não, precisa de mais segurança para abrir, dizendo assim, gente, então não vai abrir nunca, porque a gente não vai ter mais segurança, porque agora tem uma variante, vai ter outra e outra e outra. Por quê? Aí essa coisa do fora da caridade não é salvação. Falta a caridade das nações, de distribuir essas vacinas, os ricos mandarem para os países pobres. Enquanto não tiver uma cobertura vacinal muito boa, você vai estar produzindo novas variantes e não vai poder abrir direito. A gente, tipo assim, ou a caridade cura a gente dessa pandemia, que vem batendo na mesma tecla desde lá, você lembra, desde o começo. É o vírus do egoísmo, é o vírus do egoísmo. O dia que as pessoas, as nações, acabarem com esse egoísmo de distribuírem vacina, todo mundo se proteger pensando no outro, a gente controla isso. A gente controla. Mas esse controla isso, Pri, eu às vezes fico me perguntando se por ser um vírus da família do vírus da gripe, ou seja, ele é mutante naturalmente, se realmente a gente não vai ter que ter um novo estilo de vida mesmo, sabe, de máscara em transporte público, álcool gel, evitar... Até que ponto vai ser isso, né? Porque eles estão fazendo tentativas, às vezes, quando fazem, como é que eles dizem, faz um evento, teste, mas aí aparecem pessoas contaminadas. Quer dizer, de repente, a gente... Quer dizer, na minha cabeça dura. Você sabe que eu tenho umas coisas assim, dores que eu me permito viajar, né? Eu imagino que a gente vai ficar nessa coisa, tá? De usar máscaras, aquilo, blá, blá, blá. Tipo Moisés com a população andando pelo deserto. Se forem necessários dar a volta nesse deserto por 40 anos, até que se perca, se vai embora uma geração toda e volte outra mais solidária, que eu acho que a gente vai ficar nisso até que as pessoas se conscientizem o suficientemente, aí, de repente, como tudo vem da espiritualidade, surge aquela cura absoluta, pum, sabe? Tipo assim, um remédio, como uma coisa da AIDS. Se você pegou Covid e toma um remédio, ninguém mais vai agravar com aquilo, entendeu?
na minha concepção doida das coisas. Mas eu acho que a gente vai ficar... fora da caridade não há salvação. As nações têm que ter caridade, as pessoas têm que ter caridade, e tem que ter vacina para todo mundo, senão a gente não sai disso. A gente tem que pensar no micro, né? E do micro para o macro. Cada um fazer parte, né? Se ainda não tem vacina para todo mundo, tomando os cuidados, porque eu tenho que pensar no próximo, né? Eu posso estar vacinada, mas né? Eu estou vacinada, posso pegar a Covid e ser mais brando, mas eu posso ter aquele um vizinho, eu posso passar por alguém na rua, né? Em alguns que não pode tomar a vacina, e eu não sei, não está estampado lá que a pessoa não pode tomar a vacina, e eu contaminar aquela pessoa e aquela pessoa virar óbito, né? Eu vou ser responsável por aquilo, mesmo sem saber que eu contaminei aquela pessoa. Então, a gente tem que pensar nisso, né? É o que a gente chama, no processo penal, chamam de crime culposo. Você pode não ter intenção de matar aquela pessoa especificamente, mas você agiu de modo irresponsável, sem levar em conta essa possibilidade que a tua atitude poderia vir a matar outra pessoa. Né? É por aí mesmo, a coisa da... A gente volta de novo, quem é joio, quem é trigo, o que você quer ser, você é o trigo que cuida de todos, você é o joio que está ligado no egoísmo, e cada um decide a beleza. Eu acho a grande beleza do livre-arbítrio é isso. Eu digo sempre, é o único presente que Deus dá que nem ele toma. Você pergunta para alguém qual é o maior presente que Deus dá a alguém vai falar, é a vida, a saúde, não sei o que lá. Não, porque isso tudo um dia se vai. Livre-arbítrio não. Deus dá ao homem o livre-arbítrio quando ele entra no reino nominal e ele nunca mais toma. É nosso para a gente escolher trilhar o caminho da luz e do amor, né? Ou não, e aí a gente colhe os nossos frutos amargos de sofrimento, né, amiga? Porque tudo tem consequências, né? O que a gente faz tem consequências. Se a gente fizer algo bom, a consequência vai ser boa. Se fizer algo ruim, a consequência vai ser ruim e a gente tem que reparar, né? Sim, sim. E como temos também, para aqueles que ainda não descobriram isso, que está aí a cura, né? Que a gente leu hoje, a cura de tudo isso, que é a lei do amor, que foi nos trazida tão maravilhosamente por Jesus, mas não só por ele, por muitos outros, e que está disponível, ainda mais em tempos de tecnologia digital, de internet, ou seja, você encontra esse caminho para se religar a essa lei do amor de diversas formas. Então, acho que até um bom momento também para a gente, quando você for fazer a oração de encerramento, pedir que Deus ilumine, né, esses nossos irmãozinhos que ainda não aprenderam, não perceberam que fora da lei do amor, que vai levar à caridade, não tem salvação e só tem sofrimento mesmo. Né? Bom, amiga, vamos escolher o tema da semana que vem? Estou até estranhando que ainda nem veio o anúncio de a sua chamada está terminando. Então, o Novo Testamento. Vamos lá. Do Evangelho aberto a esmo, a verdadeira adoração. A verdadeira adoração está em João 4, de 19, é grande, a 30. E só está em João. Só João, é verdadeiro. Não tem correspondência nem em Mateus, nem nenhum outro evangelista. Tá? Então, aí eu vou pedir agora para você fazer a nossa... Se você não quiser comentar mais nada, agora a oração de encerramento. Então, vamos fechar os nossos olhos e agradecer mais uma vez a Deus por essa oportunidade de estudo, de amadurecimento,
de reflexão das palavras de Jesus, né, que faz nos lembrar do infinito amor de Jesus por nós, né, um amor muito grande que consegue cobrir a multidão de pecadores. Então, Senhor Jesus, nosso Mestre Divino, com a permissão de Deus, nós te pedimos, Senhor, também, porque somos eternos pedintes, vamos te pedir pelos nossos irmãos que estão nos hospitais, nas casas de saúde, que estão nos asilos, nos orfanatos, aqueles que estão em situação de rua, Senhor, que eles possam ser abençoados, pelos nossos irmãos que vivem em locais com muita violência, por esses irmãos que estão passando por dificuldades, sejam elas financeiras, sejam elas espirituais, os nossos irmãos que estão lá na Bahia, por conta da enchente, que eles possam ser abençoados, Senhor Jesus. Abençoe os grandes governantes de cada nação, para que eles possam auxiliar aqueles irmãos que estão sob seu domínio, que os grandes governantes possam auxiliar os pequenos, né? As grandes nações possam auxiliar os menores, porque o forte tem que ajudar o fraco. Senhor, que uma fagulha do teu amor recaia sobre aqueles irmãos que se encontram aqui no planeta Terra e ainda cometem muitos erros, Senhor. Que o amor possa inundar o seu coração e que essa fagulha possa fazer com que ele escolha o correto, o teu caminho, Senhor Jesus. E, Senhor, abençoe aqueles que vivem marginalizados, né, que estão sofrendo. Senhor Jesus, abençoe a cada um. Abençoe a cada irmão que se encontra no planeta Terra, porque todos nós que aqui estamos precisamos desse teu amor, que possamos partilhar todo esse amor que nos chega, fazendo o melhor a cada dia, seguindo os teus ensinamentos, Senhor, que possamos estar conectados contigo, que é a fonte, que é o alimento espiritual que precisamos a cada dia. E assim, Mestre Jesus, Maria de Nazaré, benfeitores espirituais, pedimos a tua permissão para finalizarmos mais um evangelho abençoado da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, primo. Muito obrigado. Tá? Muito obrigado pela tua presença. A gente começar mais uma semana com um bom estudo, né? E que todas essas pequenas luzes que a gente encontrou aqui permaneçam nas nossas consciências pela semana inteira, né? Obrigada, minha amiga. Verdade, eu que agradeço, Cris.